Boa noite, eu sou o professor Tiago e nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando um pouquinho e retomando alguns conteúdos que nós já falamos durante as primeiras aulas da disciplina de aspectos filosóficos e sociológicos da educação. Eu vou retomar uma frase, uma reflexão de Durkheim, que era um positivista, não é? Nós já falamos dessa relação do positivismo e depois do avanço, não é? Da pesquisa em ciências humanas, porque quando nós falamos de positivismo, nós lembramos de algo exato. Uma ciência humana que naquele momento era baseado no quê? Numa relação com a ciência biológica, com a ciência até matemática, coisa que hoje nós sabemos que é impossível para entender os seres humanos, os grupos sociais, porque os grupos sociais evoluem, desenvolvem, não é? Então isso faz toda a diferença. Mas Durkheim trouxe grande avanço, sim, para a sociologia e para a sociologia da educação, não é? Também para o contexto de reflexão filosófico na educação. Então ele diz o seguinte no seu livro Educação e Sociologia: a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destine. Então ele diz que a educação é sim para quê? Para muitas vezes impor, não é, uma cultura a essa criança. E a educação naquele momento, quando nós falamos de Durkheim, nós lembramos, não é, que no início dessa reflexão da sociologia da educação, coisa que aconteceu também no início do século XX, nós lembramos que a educação era para preparar um ser humano, uma criança, não é, aquele ser humano, para ser um pequeno adulto. E a cultura era muitas vezes colocada de uma forma até autoritária para as crianças, para que elas repetissem aquela cultura, não é? Para que elas repetissem a questão da sociedade, o que a sociedade tinha como verdade era colocada na criança. Se nós trazermos essa reflexão para hoje em dia, talvez ainda seja assim, não é? Por muitas vezes isso também tem a sua importância para uma questão social, para que a criança possa se adequar à sociedade. É claro que a educação também tem essa função, não é? Mas a educação também tem a função de libertar. A gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso à frente. E nós temos aí aspectos importantes da educação. São dois aspectos mais importantes: o aspecto múltiplo e o aspecto uno. Quando nós falamos em aspecto uno da educação, coisa que tem no material de vocês, que vocês podem estar acompanhando pelo PPT que eu enviei no grupo, o aspecto uno da educação quer dizer o quê? Que toda a educação ela tem um único objetivo, que é ensinar. Educar é ação, educação, o ensino praticado. Não é? Então, nós temos a educação como principal objetivo de ensinar. Todas as sociedades, todos os países do mundo, todas as nações, seja no Ocidente ou seja no Oriente, no Extremo Oriente, a educação vai servir para ensinar algo. Então, esse é o aspecto único da educação. E foi assim no decorrer da história. E quando falamos do aspecto múltiplo ou dos aspectos múltiplos, nós lembramos que a educação ela vai ter uma face, não é? Várias faces relacionadas a ela. Você pode ensinar muitas coisas e ela pode servir para muitas coisas, para muitas relações, não é? Relacionadas a essa criança. Então nós temos aí no material de vocês. A educação não é a mesma em todos os tempos, não é a mesma maneira de fazer a educação, não é o mesmo processo didático, não é a mesma metodologia de fazer a educação. Isso hoje ainda é a realidade, não é? Às vezes, dependendo da escola ou dependendo do país, a metodologia vai ser diferente de um outro país. Então, ela tem várias formas de acontecer. Por isso, ela é múltipla, através dos tempos e também quando nós falamos em relação às nações. Então, a educação não é a mesma em todos os tempos e todas as partes. Se considerarmos várias sociedades e várias épocas históricas, veremos que há diferentes tipos de educação e diferentes ideais educativos. Na verdade, não há uma educação universal e única.
A única coisa que é universal na educação, que é una, é que a educação foi feita para ensinar alguma coisa, não é? Para ensinar um saber histórico, um saber cultural, um saber relacionado à sociologia, muitas vezes também. No contexto histórico da educação, nós temos uma evolução da educação, da maneira de educar. Não é? Quando falamos em maneira de educar, quando falamos em procedimentos didáticos, lembramos de escola. Não é? E nem sempre a escola existiu. Nós podemos fazer aí uma linha do tempo e voltar lá à Idade Antiga, na Grécia Antiga, que é o chamado berço da civilização, não é? Mais ou menos em 2000 a.C., essa sociedade na ilha de Creta, ela começa a se desenvolver, não é? E vai trazer muitos benefícios sociais para o Ocidente. Não é? Quando nós falamos em política hoje, falamos em filosofia, não é? Que é objeto também do nosso estudo na educação. Falamos na questão, muitas vezes ligadas questões ligadas à educação também, nós lembramos da Grécia Antiga. Democracia, política, filosofia, coisa que estão inseridas na nossa educação. A política está acontecendo a todo momento e ela acontece também na educação. Desde que eu aprendo algo, não é? E desenvolvo o meu saber em relação àquilo, através, claro, de bases sólidas, teóricas, eu vou desenvolver uma criticidade em relação a isso, eu estou fazendo política. Isso é muito importante, não é? Essa relação de fazer política também no contexto da educação, e não que ela fique apenas uma maneira o quê? Uma maneira que, por muitas vezes, não é social, mas é uma maneira apenas de repetição. Não é? Então nós temos que fazer também essa reflexão. Então a Grécia Antiga trouxe, não é, essa ideia de reflexão para nós. As chamadas paideias, não é, que era um movimento educacional, um movimento filosófico. As primeiras escolas de filosofia que surgiram foram para debater realmente essas relações, não é? As relações da sociedade. Se andamos um pouquinho mais na história, nós lembramos também da Idade Média, não é? Onde nós temos a escolástica, onde a Igreja Católica vai conduzir o processo educacional e vai colocar o que interessa para eles naquele momento também nesse processo educacional, não é? Através da escolástica. Então, na Idade Média é quando vai surgir as escolas que nós temos hoje como modelos. Não é? A escola física, por exemplo, começa a surgir na Idade Média. A educação para os nobres era feita ainda em casa, não é? Mas para as pessoas, não é, que não tinham tanto poder, que não eram os miseráveis da população, os pobres, porque esses não tinham acesso à educação, mas as pessoas que não tinham tanto poder, mas que estavam ali, não naquela sociedade estamental, que por muitas vezes não havia mobilidade social, muito pouco, muito pouco mobilidade social, mas essas pessoas passaram a ter uma educação religiosa para atender às necessidades da sociedade, para atender também essas necessidades religiosas. Não é? A Igreja Católica, quando falamos de um Estado antigo, do antigo regime, lembramos que ela fazia parte da monarquia, não é? Da questão da nobreza. Então a Igreja Católica também ajudava a ditar essas regras. Foi importante para desenvolver a educação naquele momento, mas também era um controle social, um controle da sociedade. E quando falamos da idade nossa, não é, da idade contemporânea, que começa em 1789 com a Revolução Francesa, uma revolução que vai mudar, que vai trazer um novo contexto, que vai acabar com aquele antigo regime e que vai ser muito influenciada pelo iluminismo. Não é? O iluminismo que iluminou as ideias das pessoas, que trouxe a ciência como algo tão importante para a nossa sociedade, não é algo que tem que ser afirmado. O que nós estamos fazendo na faculdade? Ciência. E a ciência é importantíssima para o desenvolvimento social, não é? Hoje nós vemos, por muitas vezes, a ciência sendo colocada de lado, não é? E voltando àquelas estruturas da Idade Antiga, não é? Da explicação de deuses ou de um deus, como é no nosso caso. Não é? Não que isso não seja importante, cada um tem a sua maneira de conduzir as coisas, mas não há como negar que a ciência trouxe um desenvolvimento imenso para a nossa sociedade. E esse desenvolvimento tem um nome: Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, há uma evolução econômica, uma evolução de um capitalismo comercial que começa, e essa evolução vai trazer agora uma ideia de escola para quase todos.
não é? Mas a escola era muito diferente. Os filhos da burguesia, dos burgueses, não é, que detinham o poder, dos capitalistas na Revolução Industrial, ainda estudavam em suas casas. E o estudo deles era um estudo filosófico, um estudo muito voltado à reflexão, um estudo muito voltado ao liberalismo, não é, que surgia naquele momento. E nós temos outro tipo de educação, que seria um estudo mais voltado à repetição, que foi um estudo colocado nas escolas para os filhos dos proletários, para que eles pudessem conduzir e repetir o que era a realidade deles, não é? Eles eram preparados para serem apenas proletários.